pelo coronavírus, tinha alguns fatores de risco, uma idade mais avançada, enfim, e acabou, depois de 13, 14 meses, nesse último mês, contraindo o coronavírus, ela, todas as pessoas próximas da família, o núcleo familiar, funcionários da casa. Então é evidente que isso vai trazer uma elevação dos níveis de ansiedade. Não tem como não impactar. É algo que eu sempre faço com os pacientes, é normalizar essas reações, né? O paciente usando medicação, realizando um tratamento ou não, ele não é um robô. Ele tem reações emocionais compatíveis, né? Então é interessante normalizar esse processo. E essa piora aconteceu, mas eu penso que pelos pacientes estarem em acompanhamento, sendo monitorados, usando medicações quando necessário, o impacto ainda assim foi menor sobre aqueles que já estavam, em relação àqueles que nunca fizeram acompanhamento, que nunca tiveram sintomas psiquiátricos, e aí houve uma explosão, né, de casos principalmente de transtornos de ansiedade, episódios fóbicos, crises de pânico, sintomas depressivos por maior isolamento, aumento no uso de substância, o pessoal passou a beber mais, usar alguma outra substância por conta desse desconforto, por conta de estar mais restrito, sem contatos sociais. Então eu observei de uma maneira diferenciada novos casos. Claro que muitos agravaram, mas principalmente novos, né? Tá certo. E uma coisa assim, ó, Fernando, que eu acho que é importante colocar que o sofrimento emocional faz parte do ser humano, é uma coisa normal e que a gente tem que saber diferenciar a tristeza. Ah, alguma coisa não deu certo, eu tô triste, né? Até onde essa tristeza começa a ser preocupante e pode evoluir para um quadro de depressão, por exemplo. Então, eu gostaria que tu fizesse uma diferenciação entre aquilo que está dentro do esperado, quando a gente tem uma reação de acordo com uma situação, né? Tô triste porque hoje eu tive uma notícia que não foi boa e eu tô triste, mas isso não vai me fazer ficar daqui a pouco depressiva em decorrência disso. Esse limiar entre a tristeza e a depressão. Com certeza, isso é muito importante de ser normalizado, né? E aquilo que eu mencionei anteriormente, as reações emocionais compatíveis, né? Um paciente com um quadro psiquiátrico ou não, usando uma medicação ou não, ele continua sendo passível de ter emoções, né? Ele é um ser humano, então quando acontece algo desagradável, naturalmente, ele vai ficar triste por alguns dias, por algumas semanas, uma perda, uma frustração profissional, enfim. Quando acontece algo que causa uma ansiedade maior, o ambiente de trabalho um pouco conturbado, uma incerteza, uma imprevisibilidade, natural também que tem uma ansiedade elevada, alguma irritabilidade maior, uma alteração do padrão do sono. Agora, quando isso persiste por muito tempo, a maior parte do tempo, a maior parte dos dias, quando essa intensidade de sintomas ou depressivos ou de ansiedade, estamos aí falando dos dois principais, quando isso começa a afetar muito a funcionalidade, né? O paciente já começa a não conseguir trabalhar bem, já tem um déficit ali no seu ambiente de trabalho, na sua produtividade, não está se relacionando bem com a família, né, com a sua esposa, com o seu esposo, as relações sociais estão prejudicadas, ele sente que não está conseguindo dormir a maior parte dos dias, aí é momento de acender uma luz amarela e realmente procurar por um atendimento, né? Agora, essas reações emocionais, elas são compatíveis por um tempo e desde que uma intensidade baixa. Eu sempre falo que nós temos a maior parte dos pacientes que procuram atendimento psiquiátrico, eles estão em dois extremos. Ou eles acreditam 100% na medicação, no sentido de que a medicação pode resolver todos os seus problemas, e isso não está correto, ou eles não têm qualquer tipo de crença na medicação, né? Então, no meio que seria algo mais saudável, é a menor parte dos pacientes. Temos muitos pacientes que acabam procurando atendimento e depositando na medicação uma espécie de responsabilidade de pílula Exatamente. mágica, né? Eu sempre falo isso, olha, a medicação ela é muito importante ser indicada, mas ela responde a 50%, 60% da melhora. Existem muitos outros fatores que dependem da situação ambiental e que são manejados pelo paciente como protagonista. Ele entender aquilo como compromisso, seja uma atividade física regular, seja desviar o foco para outras coisas como leitura, sair um pouco de casa, manter algum círculo de relações. Isso depende do paciente. Nenhuma medicação vai fazer isso por ele, né? Então, esse ponto entra muito e se linka com a reação emocional compatível. Às vezes o paciente está fazendo tratamento usando medicação, teve um dia ruim e acha que está em depressão. Não, não é depressão. É ser humano, né? E a Exatamente. medicação não tem como objetivo transformar o paciente num robô, Tá né? Nem certo. poderia ser. E eu acho que outro ponto importante são os fatores protetores. Eu acho que é exatamente isso que tu estava falando, que nós temos em relação
a tristeza, a depressão, né? E que a pessoa mesmo tem que fazer para evitar, né? E aí eu te pergunto assim, ó, o que fazer para melhorar a saúde mental das pessoas? Eu, enquanto responsável pela minha saúde, assim como eu faço prevenção de câncer de mama, prevenção de colo de útero, eu tenho que ter prevenção para minha saúde mental, porque eu estou numa pandemia, porque eu trabalho bastante, porque eu tenho filhos, eu tenho família, eu tenho amigos que ficam doentes, e isso tudo é o dia a dia. Mas como eu vou me proteger fazendo a minha parte, não esperando só a medicação, não esperando só a consulta com a psicóloga, com o psiquiatra, né? Eu acho que tem a parte da gente que nós temos que dar, entrar nesse papel. E acho que é a maior parte de um tratamento, né? Se eu pudesse elencar o objetivo principal de um tratamento psiquiátrico ou de um acompanhamento psicoterapêutico, uma psicoterapia, é gerar no paciente uma capacidade de autoobservação. É do paciente conseguir se perceber, se avaliar, né? E qual é o meu papel neste contexto? O que eu posso fazer para modificar? Claro que existem alguns quadros que são mais químicos e por isso a medicação, né? E ela dá um reforço importante, mas mesmo nesses quadros, a postura, a atitude, a abertura do paciente em se ajudar acaba sendo o mais importante num tratamento, né? Então, eu tive a oportunidade de ouvir um pouco da fala da doutora Luciana, mas é exatamente isso. A questão de que nesse momento, talvez o que resuma é fazermos o que está ao nosso alcance para nos protegermos, para nos anteciparmos a fatores de maior risco. Então, manter uma rotina, né? Estabelecer o compromisso de uma atividade física regular que não vai nos colocar em risco, colocar, né, um círculo social mesmo que reduzido, mas permanente, né? Isso é importante, eu abordei isso durante toda a pandemia com os pacientes, não abandonem por completo o convívio social. Vocês podem se cuidar, nós estamos em distanciamento, não em isolamento. Né? Vocês podem se cuidar, prevenir a transmissão, mas não deixem de falar com todas as pessoas, né? Reduzam o seu círculo de convívio, é necessário pelo contexto, mas a integração social, a interatividade, mesmo que reduzida, que limitada, é muito importante para a nossa saúde mental, né? Eu vi também a doutora Luciana e o doutor Bebeto comentando sobre as crianças, né? Um dos maiores impactos, se não o maior, posso dizer que é o maior, é sobre as crianças e adolescentes, principalmente pela transição súbita, né, do ensino presencial para o ensino virtual. Isso trouxe um agravamento da saúde psíquica das crianças, foi muito grande, porque não é só o local de aprendizado, é o local de desenvolvimento das habilidades sociais, da interação. A criança não tem a mesma percepção, especialmente os mais jovens, do que nós, para entender toda a complexidade do momento. E do dia para a noite passaram do convívio com 30, 40 amigos para ficar em casa 100% do tempo. Para os pais também isso foi uma dificuldade logística tremenda, né? Então já tem existido inclusive algum movimento aí da psiquiatria também favorável, de acordo com cuidados, de acordo com uma análise epidemiológica, mas para o retorno das aulas, né? Porque está se verificando que o impacto psiquiátrico está sendo muito maior do que o risco de transmissão do coronavírus. Vocês têm percebido assim, ó, esse aumento no atendimento às crianças? Porque a gente que é pediatra percebe assim, ó, no consultório, por exemplo, as crianças com alteração de comportamento, nitidamente. E tudo é justificável pelo fato de estarem praticamente isolados. Porque por mais que tu leve a criança para a praça, ela não encontra os amigos, ela não pode ir nas festinhas de aniversário que existiam. Todo esse ponto, com certeza, vai ter um negativo, que a gente vai ter uma geração, por um tempo, aqueles melhor resolvidos, vamos dizer, que vai ter consequências disso. Eu até tive lendo alguma coisa assim, ó, que seria um aumento positivo do isolamento, que seria o aumento da resiliência, que é um aprendizado importante, né, para as crianças, mas mesmo assim eu ainda penso que essas crianças perderam muito, porque a gente vê assim, ó, pacientes que nasceram e até hoje praticamente não saíram de casa, estão fazendo 2 anos e na mesma situação de isolamento, né, Fernando? Foi o público em que eu identifiquei o maior impacto psiquiátrico. E tenho percebido isso também na fala de outros psiquiatras e outros profissionais de saúde mental. O número de crianças e adolescentes, mas especialmente crianças procurando por atendimento e pais procurando por atendimento, foi muito alto.
né? E essa questão da resiliência, com certeza, né? Nós exercitamos muito e provamos a nossa resiliência em todo esse momento. Mas chegamos a um limite, né, da nossa energia psíquica também para as crianças, né? Então já se torna um ambiente naturalmente mais ansiogênico, demora ansiedade, porque os pais que também mudaram a sua estrutura de trabalho, alguns que antes não conviviam com as crianças 100% do tempo, estão tendo que pensar e ser criativos durante 15 meses, o que eu vou propor para ele para que tenha graça ao dia. Né? Exatamente. O número da carga horária, o número de aulas normalmente diminuiu, especialmente em escolas públicas, né? Então se perdeu não só o vínculo do aprendizado, mas o próprio vínculo do contato. Muitas crianças aí estão tendo 1 hora de aula por semana, né? Atividades que nem são aulas, são atividades enviadas. Isso é um prejuízo de aprendizagem por anos, mas também um prejuízo psíquico, porque a criança se vê num estreitamento do seu repertório, né? Ela não tem nada para fazer durante o dia. Durante esses 15 meses já brincou, já jogou, já brincou com amigos, já leu, já viu filmes, mas não tem aquele E convívio diário. terminou que estamos muito mais nas mídias, né? No celular, no computador, sem atividade física e, consequentemente, com aumento de peso, aumento de obesidade nas crianças, ansiedade, levando uma coisa, levando a outra, causando que transtornos orgânicos, né, que vão aparecer e que vão repercutir, que nós vamos levar quanto tempo para conseguir voltar. Eu percebi assim, ó, um aumento de pacientes com ganho de peso excessivo, com hábitos alimentares que a gente conseguia ter horários, as crianças iam para a escola, levavam um lanche saudável, a escola ajuda isso, e que hoje os pais, o fato de estarem trabalhando em casa muitas vezes, a criança fica em casa e acaba recebendo tudo o que ela precisa e muito mais. Por quê? Porque não tem muito o que fazer, né? É muito tempo de mídia, o tempo de tela dessas crianças, que existem recomendações específicas, acabou sendo assim, ó, dobrado. Aí quando tu coloca para a família essas situações, o que tu escuta? O que eu vou fazer, doutora? Ele mora num apartamento, ele está fechado, eu não posso sair. E aí a gente fica realmente assim, ó, se pondo no lugar das pessoas e vendo quanto difícil é conduzir nessa situação, né? De um lado, a criança, né, com esse estreitamento da rotina, ela desloca para o jogo virtual. E os pais também percebendo que não tem muita alternativa e já esgotados pelo ambiente, acabam cedendo. Exatamente. Então, aumentou muito a dependência digital, especialmente em crianças. Né? Lá desde o início se falava que os 2 principais grupos de risco iam ser crianças e idosos. Né? É verdade. Os idosos também pela questão já da aposentadoria, de estarem mais restritos, a falta já de um certo contato social, já é um fator mais predisponente à depressão e agora acabou agravando o próprio risco da doença, que é mais elevado entre idosos. E nas crianças, realmente o impacto foi muito grande. Se eu pudesse falar 2 sintomas, não quadros, né? Os quadros de ansiedade, enfim, de uma maneira geral, mas sintomas que mais se manifestaram entre adultos e crianças nessa pandemia foi compulsão alimentar. Passaram a comer muito, não só pela ansiedade elevada, mas também por estar mais em casa. E é natural, o que eu vou fazer? Eu vou comer, come. Né? E também a alteração do padrão do sono. Isso foi algo que modificou para quase todo mundo e também para as crianças, né? Que se associa muito com a parte comportamental. Né? Então, sono, compulsão alimentar, dependência digital, isso aumentou muito entre as crianças. E é justamente por esses aspectos que tem se debatido muito, especialmente dentro da psiquiatria, a necessidade do retorno com segurança às atividades escolares. Só para dar uma colaboração no nosso assunto, o que tu falou é corretíssimo, veja. E sabe o que a gente fez com os nossos netos? Eu tenho 2 netos, né? Para tentar, assim, ó, fazer com que eles gastassem um pouco de energia, porque moram em apartamento, né? Então, o que a gente fez? O meu genro comprou um desses pula-pula, sabe? E instalou na sala. Então, ele eliminou a sala dele. Entendeu? Adaptou o ambiente. Adaptou o ambiente. Tu não tem ideia o que aquelas crianças, assim, ó, pularam, assim, ó, o dia inteiro pulando naquela cama elástica, sabe? E vai lá em como isso é cima, importante, quase bate né? no teto, entendeu? Para tentar tirar um pouquinho da mídia digital.
Entendeu? Porque senão eles só queriam ficar no celular. Exatamente. Né? Imagina Então, que a criança que fazia algum exato. esporte coletivo, por exemplo, está sem Claro. fazer. Então isso é uma coisa... Dança, né? Nas invernadas, eu tenho muitos pacientes assim, ó, não puderam mais que fazer, né? não pode fazer e aí acaba... Então foi uma coisa que eu achei assim extraordinária, né? Porque olha, ele chega à noite, ele tá de mortadela, tá cansadíssimo e vai dormir. Mas é claro, nem todo mundo pode fazer isso, né? E a Mas criatividade tem é um uma limite, né? sugestão. Com Claro, certeza, é uma excelente. Eu acho que sugestão, foi né? muito bom. Agora, eu também tenho trabalhado com os pais porque eles estão muito angustiados, né, com esse limite. Sim. Será que eu não posso estar fazendo algo a mais? E eu digo, olha, não, na verdade tu já está pensando em tudo, já está sendo criativo, já está tentando adaptar. Então também até para a gente tranquilizar um pouco os pais, né, de que chega um certo limite que não depende de nós, mas sim do que o ambiente está nos impondo. Né? Mas também temos aí a necessidade de ter uma fala positiva e que é baseada nos fatos, de que agora, de uma maneira concreta, a gente está sim avançando para sair desse processo, a vacinação especialmente, né? Então, eu acho que nós já andamos mais do que nós temos para andar, né? Eu tenho dito isso também. Então, para os próprios pais se tranquilizarem de que é reversível todo esse dano. O que está acontecendo agora é sim grave, é muito impactante na vida das crianças, mas logo ali na frente vai ser possível reverter esse dano, né? E aqueles que identificarem que seus filhos continuam tendo uma alteração funcional, que desenvolveram algum quadro psiquiátrico que teve como gatilho esse momento, aí é necessário procurar ajuda, né? Eu acho que é extremamente importante também. Só vi um parênteses aqui, Marilene. Recebi agora um telefonema do senhor Wilson, nos cumprimentando pelo programa. Então é importante dividir esse cumprimento com o nosso colega, Legal. O Dr. Fernando. Legal. Né, que realmente as pessoas estão nos ouvindo e estão muito satisfeitas com nós. Então, acho que por tudo que tem acontecido, as pessoas estão também desejando falar e ouvir sobre saúde mental. Então, né? muito obrigado, Deus, pela sua lembrança aí. Obrigado. E o que a gente conversou um pouquinho antes com a Luciana foi a respeito dos pacientes já em tratamento, com diagnósticos que muitas vezes aumenta o risco de exposição ao Covid, né? Pacientes que são dependentes químicos, dependentes de álcool, e quando eles acabam com a necessidade da internação, vem uma outra preocupação, porque a gente tem uma ala dentro do hospital que é destinada à internação e o paciente que interna com Covid, ele não pode ficar na ala junto. Ele precisa ir para o hospital de campanha. E aí surgem os problemas decorrentes do paciente que muitas vezes não pode ficar sozinho, o paciente que tem um risco, porque nós temos um hospital de campanha que fica num segundo andar, que não tem uma área aberta para esse paciente. Então, assim, é extremamente importante, a Luciana fez algumas colocações do apoio familiar para esse paciente, nos cuidados, para evitar a internação. ao máximo a internação desses pacientes, né? Perfeito. Claro que sempre, né, o nosso objetivo é evitar a internação e conseguir ter um sucesso no tratamento ambulatorial. Infelizmente, um percentual, né, de pacientes sempre vai internar, vai necessitar de algo transitório para aquele quadro mais agudo. Agora, nesse momento, por todas essas dificuldades, né, relativas ao coronavírus, pelos cuidados adicionais que um paciente psiquiátrico na internação tem que ter. Então imagina que uma criança, um adolescente tem que ter ainda um acompanhante ali 24 horas por dia. Exatamente. Né, algum paciente que está com risco de autoagressão, risco de suicídio. Então nos anteciparmos, não deixar que cheguemos a esse ponto. Né? Quando se observam os primeiros sinais de alteração, de um quadro depressivo, de maior ansiedade, de um uso de substância mais desproporcional, já procurar ajuda. Né? Para que seja possível estabilizar esse quadro sem a necessidade de internação. E quando se procura ajuda nos primeiros sinais, nos primeiros momentos de uma disfuncionalidade, 90% dos casos a gente consegue estabilizar a nível ambulatorial. Não precisa de internação. Né? Tanto que a nossa grande demanda hoje por leitos, vocês sabem bem que estão como diretor clínico, diretor técnico do hospital, é a dependência química. E o que acontece com a dependência química? Né? Principalmente relativa ao uso de crack, né? Uma situação de marginalidade social, de pessoas que têm uma rede social muito frágil, uma condição socioeconômica precária. Como essas pessoas têm mais dificuldade de atendimento, de seguir um tratamento, desestabilizam mais e internam mais. Aí vira uma bola de neve. Né? Mas todos os quadros psiquiátricos, se não forem tratados ali no início, eles podem, né, necessitar de uma internação, provavelmente. Fernando, e tu notaste assim, o aumento de procura, vamos dizer, de jovens
que começaram a aumentar. Nós vimos que aumentou o uso de álcool, no caso, né? Que, vamos dizer, é a droga lícita mais comum. Notaste alguma procura maior desses jovens buscando um socorro, um serviço mental, Sim. devido Nós já estávamos vivendo antes da pandemia uma juvenilização do paciente psiquiátrico, né? Cada vez mais jovens, principalmente adolescentes, mas também crianças procurando por assistência, né? E agora, na pandemia, não só pelo quadro psiquiátrico em si, mas o abuso de substância, o uso de substância também se manifestou entre jovens. Álcool e algo que infelizmente está disseminado hoje entre os jovens, maconha, né? Então, é algo que nós temos combatido bastante na psiquiatria, porque houve, né, nos últimos anos, uma espécie de glamourização em relação à maconha, ou uma redução do seu dano de uma maneira assim equivalente a outras substâncias. Então aquela questão, ele não usa nada, só usa maconha. Não, né, é tão nocivo quanto. Pode trazer prejuízos tão intensos. Maconha é uma das substâncias que mais causa transtorno psicótico. A pessoa ouve vozes, a pessoa vê coisas, tem alucinações. Uma das drogas que mais causa episódio fóbico, crise de pânico. Causa síndrome amotivacional, que a gente fala. Então o paciente fica com um conjunto de sintomas assim, da parte de raciocínio, cognição, de ânimo, de vontade prejudicados, não consegue progredir na parte acadêmica, na parte profissional. Então, hoje, entre adolescentes, a gente vê muito, né, o uso abusivo, né, um uso assim, realmente disfuncional, né, da maconha, e ocorreu em outras substâncias. Né, mas... é um caminho para outras substâncias. Com certeza, né? Com certeza. Até porque, normalmente, a rede de convívio que compartilha esse uso acaba compartilhando em um momento ou outro outras substâncias. E aí entra com outros quadros psiquiátricos. Às vezes tem um paciente com déficit de atenção que acaba usando uma substância que dá uma capacidade melhor de foco, de concentração, que é mais euforizante, e aí acaba gerando uma dependência, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Aumentou muito o uso de substância lá no CAPS-AD. É impressionante o que aumentou em termos de alcoolismo, aí em todas as faixas etárias, né? Mas pela situação econômica, muita gente teve um prejuízo econômico, né? Ficou fechado por um tempo, pessoal que trabalha no comércio, quem tem uma atividade liberal, por essa situação de perder pessoas próximas, de estar com a doença, de ficar mais restrito em casa, passaram a beber muito mais. Então... Fernando, e eles vamos dizer, individualizam algum tipo de bebida? Cachaça, cerveja, uísque, alguma coisa assim? Olha, aqui em Alegrete é muito comum, sem dúvida, a mais comum é o consumo de destilado e de cachaça. Cachaça. Aqui, especialmente focado na zona rural. Pois é, porque é uma bebida mais barata, no caso, eu acho, né? É mais barata e também me parece que é mais difundido aqui, principalmente quem trabalha no campo. Né? Trabalhadores do campo, a gente vê muito assim, né, que tem um uso abusivo de cachaça. Né? Claro que tem outras bebidas também, mas essa é de longe a mais comum aqui em Alegrete. E no jovem também? No jovem não. No jovem esse não é o perfil. Né? No jovem normalmente é cerveja, né? O mais comum. Né? Agora, se eu pudesse elencar o que mais se destaca no jovem hoje, sem dúvida é maconha. É o que salta aos olhos. Isso é uma coisa que preocupa muito a gente, né? Muito. Que trabalha com criança, com adolescente. Eu acho que é um trabalho que a gente tem que reforçar muito, né? E aí eu sempre coloco assim, a importância do núcleo familiar. Muito. Né? Para a criança, a família tem que se dar conta de uma coisa, que ela não pode querer se tornar o amigo do seu filho quando ele cresce e entende as coisas, quando ele é adolescente, que ele já está achando o seu grupo, se identificando com os outros. Ele vai se afastar um pouco da família, mas aquela família que trouxe a criança desde pequena, presente como família, ele sai, ele vai achar o seu grupo, mas ele tem como referência a família dele. Certamente. Eu acho que isso é um ponto que nós temos que sempre colocar, e é uma preocupação tanto de vocês, psiquiatras que trabalham com adolescentes e com crianças, quanto nós, pediatras. Sim. E a gente faz esse reforço assim, porque hoje as famílias trabalham muito, mas a gente não pode deixar de se dar conta que o trabalho tem que incluir o tempo com os filhos. Né? Eu acho que isso assim, é o básico para a gente fazer prevenção
com os nossos filhos. E isso que tu tocou, Marilene, também da questão da autoridade, da figura de autoridade, né? Porque a gente sempre fala que uma educação do ponto de vista de formação de personalidade, de estrutura psíquica saudável numa criança deve equilibrar, né? O reforço positivo, aquela questão do elogio, do incentivo, mas também exercer a figura de autoridade, a limitação. A palavra não tem que existir. A crítica, exato. Né? E nessa questão da maconha é muito importante, porque até por um processo aí de glamorização da própria mídia em algum momento, né, os pais relevaram um pouco o consumo da maconha como isso não é tão danoso quanto outras substâncias. Se fosse uma cocaína, alguma coisa mais grave, né, então eles já considerariam de uma forma diferente. Então é importante ter essa atenção dos pais, né, e ter essa palavra junto aos filhos. Muito, muito importante. Fernando, como equilibrar, né, a função do atendimento, vamos dizer assim, aos filhos, já que eu estou em home office, eu estou na minha casa, eu tenho que focar no meu trabalho, mas eu também tenho que eu não posso descuidar da atenção dos meus filhos. Como é que eu consigo esse equilíbrio? É bastante difícil, né? Porque para nós adultos, né, já é algo complicado termos o mesmo foco em uma atividade virtual do que presencial. Imagina então para a criança que está assistindo a aula. Então o que eu vejo? Né? Os pais estão tendo que empreender muito mais tempo de atenção e de suporte junto ao filho para a atividade escolar, que antes eles não tinham que destinar esse tempo, porque estava lá no colégio, tinha esse suporte por parte dos professores. Claro. E aí tem gerado uma carga de estresse, essa carga de estresse gera uma irritabilidade ali que é mútua dos pais com a criança, da criança com os pais, acaba afetando o trabalho deles. Né? O que a gente tem aconselhado? Separar bem os ambientes em casa. Né? Então, por exemplo, para a criança, tentar que não assista a aula no quarto. Né? Tentar que seja em outro ambiente da casa, silencioso, com uma certa privacidade, mas fazer com que o quarto seja só o ambiente realmente de dormir. Né? Porque senão vai gerando esse estreitamento. A criança fica lá dentro, ela assiste a aula, ela come, ela dorme e o mundo se tornou o quarto. O mundo se tornou o quarto. Né? E para os pais também. Interessante que fossem ambientes diferentes, que delimitasse uma rotina. Então, olha, este é o horário do meu trabalho, a criança já tem que ter essa comunicação transparente dos pais com a criança, né? Esse é o horário que o pai e que a mãe estão desenvolvendo o seu trabalho, então a gente vai estar aqui focado nisso, tu vai estar fazendo outra atividade, esse é o horário da tua aula, esse é o horário que nós vamos ficar juntos, né, que nós vamos fazer as refeições juntos, que vamos dar uma saída para fazer uma atividade física. Né? O estabelecimento de uma rotina, de um quadro de horários, formal ou informal, botando no papel ou não, me parece que é a principal atitude assim, para conseguir dar uma normalidade a esse funcionamento. Perfeito, perfeito. Eu gostaria de fazer uma última colocação. Já que nós estamos chegando ao final do nosso programa e sempre passa muito rápido, porque a gente começa a conversar e vai surgindo várias situações que são importantes e eu acho que ajudam bastante a nossa comunidade. O que fazer? Eu preciso de ajuda, tá? Pela pandemia, por qualquer outra situação, estou me sentindo ruim, não tenho um suporte. E o que eu devo fazer? Aonde me dirijo? Como procuro? Bem, aí nós temos duas ramificações, né? Temos a questão do pessoal que acaba dependendo exclusivamente do Sistema Único de Saúde, que é a principal parte da população aqui de Alegrete, né? A maior parte. E nós temos, apesar das dificuldades, uma rede de assistência psiquiátrica que é bem estruturada, principalmente em relação a outras cidades. Em relação ao que a gente tem na média aí no Rio Grande do Sul e no Brasil, Alegrete até está muito bem estruturado em termos de rede pública, mas tem várias fragilidades que precisam ser melhoradas. Onde é que procura ajuda, né? Se é algo mais imediato, mais agudo, né, o serviço que a gente tem é o terceiro turno psiquiátrico, que funciona como se fosse uma emergência, né, um pronto atendimento psiquiátrico que funciona todos os dias. Aliás, só terça-feira aqui não. Agora eu acho até que está funcionando todos os dias porque a doutora Luciana está atuando lá. Então todos os dias de segunda a sexta, das 17 às 21 horas, funciona na sede do CAPSAD, ali na General Sampaio, na frente do posto Charrua. Então todos os dias esse atendimento noturno, até para o pessoal que está trabalhando, que sai. Né? E passa por uma triagem ali, eles fazem uma avaliação, mas quase todas as pessoas que chegam ali são atendidas. Tá? E também nós temos, aí para atendimentos que não são tão urgentes, os CAPs. O CAPS
CAPS álcool e drogas, onde eu atendo, que é especializado em dependência química, o CAPS 2, que é um atendimento mais geral, e o CAPS infantil, que é para criança e adolescente. Né? Então, quais são as duas formas? Ou vai direto aos CAPS e aí aguarda um pouco mais por essa consulta, mas não é tanto assim, ou vai ao terceiro turno psiquiátrico e depois de ser estabilizado, o paciente ele é encaminhado para o seu CAPS correspondente. Né? Isso pelo sistema público. Sistema particular, aí é uma questão de profissional liberal, né, na cidade. Fernando, imensamente satisfeito com a tua participação. Tu é uma pessoa especial, é um carismático, uma pessoa que sabe se expressar, que é muito importante. Porque o que a gente tem a preocupação aqui no nosso programa é que as pessoas